da mensagem de hoje é O Senhor está, amém? Nós vamos abrir a palavra em Amós 9. Mas olha, eu vou ler esse Amós 9, a gente até vai passar aqui no telão, tudo bem. Mas eu queria que você ouvisse essa versão que eu vou falar, tá bom? Que é a nova tradução da linguagem de hoje. E a gente consegue entender melhor, tá bom? Esse aqui tá ligado, né? Amós 9, a partir do 11. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi. Então está falando, naquele dia eu construirei de novo algo que já foi destruído, reerguei. E ele vai construir de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes. Ou em outras versões vai dizer: taparei as brechas, fecharei as brechas das paredes. E levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Uau! As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se pode fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Trarei meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão das suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados da minha. Eu, Senhor Deus de vocês, falei. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa promessa. Tu és um Deus fiel às tuas promessas. Quanta alegria em recebermos uma palavra dessa. Em meio a tantas dificuldades, em meio ao caos que nós vivemos, Senhor. Nós temos esse bálsamo que é a tua palavra. Nós temos esse alimento que refrigera a nossa alma. Nos dá, Senhor, a tua palavra, a tua revelação sobre esse texto. Nos dá um novo revestimento, nos fortalecendo a fé, para que possamos ser hoje cheios da tua palavra, da tua compreensão, do teu conhecimento, da tua renovação e restauração. Restaura o nosso ser hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória. Amém. Amém? Então, veja só, Amós, ele era um pastor de ovelhas. Ele não era um profeta de ofício. Ele era um pastor de ovelhas que vivia ali muito próximo à fronteira. Vocês se lembram que o reino do norte e o reino do sul, Israel estava dividido. Havia 10 tribos no norte. Jeroboão estava reinando nesta época. E no sul estava apenas 2 tribos, Judá e de Benjamim.
E Amós, ele então, o Senhor o usa para profetizar para o povo do norte que estava em grande rebeldia, em grande desobediência, em grande idolatria. E ele profetiza coisas terríveis que viriam a acontecer para o reinado de Israel se eles não se consertassem, porque eles estavam em idolatria, eles adoravam deuses. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém que tinha o templo, né? Ali que eles adoravam, então todos os anos, todos os judeus eles iam até Jerusalém para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor um templo. Eles entendiam que a presença de Deus era só encontrada no templo, não é como nós, porque glória a Deus, estamos nesse tempo que nós temos a presença do Senhor em qualquer lugar, porque Ele está em nós. Nós não precisamos ir ao templo para encontrar o Senhor. Podemos fechar a porta do nosso quarto e falar: Senhor, senta aqui comigo e conversa comigo, fala comigo até no almoço. Não é verdade? Que privilégio. E então, o que Jeroboão fez? Como eles tiveram a divisão dos reinos do norte com o reino do sul, então ele levantou 2 altares no reino do norte e sacrificou ali. Ele levantou bezerros de ouro, levantou ídolos. Vocês podem ter noção de quanto isso era detestável para o Senhor. Não permitir que as pessoas fossem para Jerusalém. Então começou um grande desvio do entendimento da palavra de Deus. O povo começou a pecar, o povo começou a se afastar de Deus, ficar mais longe de Deus e buscar aquilo que era de interesses para eles, políticos, desejos egocêntricos, né, daquilo que eu desejo, da minha vontade. Começaram a sacrificar a deuses. E quando você se afasta da palavra de Deus, se afasta da presença, não convive mais no meio de pessoas que verdadeiramente buscam a Deus, a fé esfria, o temor esfria. Então, aquelas pessoas ali não tinham temor porque estavam acostumados a pecar. E quando as pessoas que pecam, e quando eu estava no pecado, achavam que estava tudo bem, porque estava tudo indo bem. Né? Normalmente a gente peca e não tem noção de que a vida está indo para o abismo. A gente acha que está tudo bem, não está acontecendo nada. Estou recebendo meu dinheiro, né? Estou recebendo as minhas bênçãos. Aí lá na frente vem aquele vazio, aquela sensação do nada. Né? Quem já viveu aí do pecado no mundo, que a gente tem aquela sensação de que eu não tenho como respirar, eu não tenho alegria, eu não tenho vida, eu não tenho perspectiva de futuro, né? E a gente começa a perceber que nós estamos em ruínas, porque estamos longe do nosso Deus. E aí a gente quer buscar Deus, a gente não sabe nem por onde. E ali eles estavam numa situação que eles não sabiam nem aonde encontrar Deus, de tanta idolatria, de tanto pecado, de tanta rebeldia. Os princípios de Deus foram ali assolados, ninguém sabia mais o que era certo. Então Amós está ali na fronteira e ele começa a profetizar que o juízo de Deus viria. Olha, Deus vai entrar com juízo contra vocês. Vocês vão para o cativeiro. Os inimigos vão avançar, porque Israel estava cercado de inimigos. A Assíria já estava pondo seu pezinho ali em Israel. Os assírios eram homens horrorosos, violentos, e a forma de violência eram atrocidades que se faziam com as pessoas. E ali eles estavam olhando os assírios de fora, mas eles não acreditavam, porque o pecador nunca acredita que ele vai ser pego, nunca acredita que ele vai ser descoberto, ele nunca acredita que Deus é comigo, eu sou filho de Deus, eu sou de Israel, não vai acontecer nada. Ele
continua pecando. Às vezes ele peca muito, ele fala, ele pede perdão, ora um pouquinho, não se arrepende, tem remorso, mas continua pecando e acha que está tudo bem, não é? E Amós, ele começa a falar isso tudo do juízo e ele profetiza a restauração. Porque Deus, gente, apesar de ser um justo juiz, que traz juízo, ele também é bondoso. Ele sempre deseja nos abençoar e restaurar. Amém? Então, 30 anos antes dos assírios invadirem mesmo a Israel, 30 anos antes, Amós começa a falar com o povo. Olha quanto tempo antes. Então veja como Deus nos dá tempo. Quantos anos você está ouvindo que Jesus está voltando? E muitos já dizem, não, nem acredito mais. Mas ele falou que ele voltaria, ele voltará. Porque aqui quando Amós falou 30 anos antes, e quando Israel foi, se não me engano, Israel foi invadido nesses 30 anos depois pela Síria. Israel ficou ainda 120 anos cativo à Síria. Depois que Babilônia então invade Judá, ainda teve mais 120 anos, invade Judá e invade Benjamim, o reino do sul. Olha quantos anos o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo e vai deixando que as pessoas, olha, eu vou voltar, olha, eu vou trazer juízo, olha, se conserva, olha, se arrepende, ei, presta atenção, eu tenho misericórdia, eu tenho pensamento de paz, mas antes eu tenho juízo, eu tenho um processo para que você entenda que não é este o seu caminho. Eu te amo tanto que eu não quero você neste caminho. Amém? Então veja quanto tempo eles tiveram as profecias. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente não ouve? Quantas vezes Deus nos alerta e a gente não dá atenção? Quantas vezes o Senhor falou, olha, vem para a minha igreja, vem para a minha palavra, se arrepende. E eu dizia, para gente, que esse negócio de Jesus ali, esse negócio de crente, para com isso. Quanto tempo eu perdi longe do Senhor? Quem está comigo aqui? Então é melhor a gente se arrepender e correr para o Senhor rapidamente. Porque apesar de todo o caos que nós vemos, hoje eu vinha com uma moça conversando na estrada, ela falava, pastora, eu não acredito mais que tem jeito para a nação, eu não acredito mais que tem jeito para a igreja, eu não acredito que tem mais jeito para o homem, eu não acredito que tem mais jeito para nada, para o ser humano. Falei, você não conhece Deus? Para o Senhor não é impossível, para nós é impossível, para nós não entendemos nada. Mas quantas pessoas eu já vi no pecado, totalmente desacreditado, mas o Senhor teve restauração, restaurou a vida por completo. Pessoas que tiveram 30 anos nas drogas, o Senhor restaurou. Um processo, levou um tempo, mas o Senhor restaurou. Então Ele sempre tem restauração para nós. Amém? E eu queria falar aqui de cinco princípios, 5 características da restauração de Deus. Um deles é o amor e a vontade de Deus. O primeiro dele é a vontade de Deus e o amor, que ele fala no verso 11: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Haverá um dia que Jesus chegará com restauração, ou sobre sua vida, ou alguém de sua casa, ou alguém que você está orando. Haverá um dia, naquele dia, esse dia chegará na vida de alguém que você está orando, chegará na vida de alguém que você ama e de alguém que você não acredita. Naquele dia haverá restauração da tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado.
muitos estavam com Cristo e se desviaram. Isso é triste. Caíram. Mas o Senhor pode levantar. Então ele fala: o meu favor chegará até essa pessoa. Porque Deus é amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem principados, nem potestades, nem anjos. Nada afasta do amor de Deus, que é superior ao juízo. Porque Ele faz juízo, mas no final Ele sempre ama. Amém? Então, o que eu acho maravilhoso é as promessas, como a Cláudia mesmo estava dizendo. Às vezes pode pensar que está demorando, mas Ele chega. Às vezes você ouve uma promessa e depois você fala: isso aí não tem nada a ver comigo. Acho que eu me enganei na profecia. Acho que me enganaram quando profetizaram sobre a minha vida. Com Deus não. Ele é imutável na promessa dele. Ele é imutável de que Ele vai restaurar a sua vida, suas finanças, seu casamento, seus filhos, seus parentes, sua casa. Se eu tenho esta promessa, eu tenho que me apegar nela, não daquilo que estão falando, que você não vai conseguir, que vai vir o caos, que vai vir uma crise financeira, que virá injustiças, que alguém fez um trabalho para você, que alguém tem inveja de você, que alguém falou mal de você, que alguém vai fazer não sei o que para você. O Senhor Jesus é imutável, guarda de Israel, do Senhor. E Ele tem um plano. E se você estiver dentro da palavra dele, dentro do princípio dele, dentro da obediência, como você também falou, Cláudia, aqui da palavra de Deuteronômio 28, se você obedecer, ouvir a voz do Senhor, obedecer, porque o Senhor primeiro Ele faz uma restauração aqui dentro, mas Ele quer ver na prática. Porque se você for restaurado aqui dentro e não praticar, de nada vai adiantar. Aí o Senhor vai apertar até você começar a praticar verdadeiramente, você mudar os seus hábitos, mudar suas palavras, mudar a forma de ser, a forma de se vestir, a forma de ver as coisas, não murmurar, não reclamar, não maldizer. Nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum e oração, amém? Vamos iniciar mais uma semana. Temos aí grandes coisas que o Senhor vai fazer essa semana, maravilhoso. Então, o que acontece? Nós sabemos que o Senhor quer ver a mudança no nosso coração, que Ele trabalha primeiro, e a mudança na prática. E a prática é essa: eu vou continuar firme, porque eu não vivo simplesmente pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam, pelo que os outros fazem. Mas está todo mundo fazendo. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu lembro das minhas filhas falar: mas a mãe da minha amiga, todas as mães das minhas amigas deixaram elas irem lá na festa. Eu não tenho nada a ver com as mães das suas amigas. Vocês são minhas filhas e não vão nessas festas, e acabou. Porque a minha casa aqui é diferente. Amém? Então não é pelo que os outros pensam, pelo que os outros estão fazendo, que vamos normalizar o pecado, normalizar as coisas que não são de Deus. Não é porque todo mundo faz que a gente faz. Amém? Porque nós pertencemos à tenda de Davi. Nós pertencemos ao tabernáculo. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Amém? Que esse texto está falando também disso. Ele vai reerguer a tenda de Davi que foi caída. O templo que foi erguido somos nós, o templo. Jesus morreu na cruz. Hoje Ele ressuscitou e habita em nós. Então a nossa casa, o templo, a casa de Davi, que representa Jesus Cristo, foi reerguida. Porque a igreja de Deus é a noiva de Cristo. Esse texto está falando da restauração, que é Jesus Cristo. Então nós temos que estar firmados nessa promessa de amor, ok? E lembrarmos que é preciso esperar, ok? Um segundo princípio: Deus estabelece fundamentos.
Ele diz no verso 11 assim: restaurarei as suas ruínas e eu a reerguerei. Gente, quando a gente chega para o Senhor, aqui, glória a Deus, todos estão com o Senhor hoje, a gente chega em ruínas. A gente chega tudo fora do lugar, né? Às vezes na nossa vida vem, quando estamos no pecado, vem tsunamis sobre nós e sai tudo fora do lugar. Você não entende quem são os seus amigos, quem são aqueles que você pode se apoiar. Você não encontra chão, está tudo aberto. Você não ama o próximo, não consegue se amar, você não consegue entender como é que as coisas funcionam. A dor já não é mais uma dor pedagógica, porque aqueles que estão no Senhor entendem que a dor momentânea é pedagógica. Ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos ergue. Nós entendemos que quando estamos passando dores, a dor é passageira e a dor vai trazer algo para nós e nos trazer um patamar maior de fé. Nós vamos estar robustos depois que passa a dor. Enquanto estamos no processo, estamos doloridos, estamos com dor, nós temos perdas de pessoas, né, como eu perdi, nós temos perdas financeiras, nós temos perdas de algum negócio, alguém que perde uma loja, alguém que perde um emprego, alguém que perde um comércio. As perdas sempre são doloridas, as perdas sempre dão a impressão de que nós estamos perdendo mesmo, nós estamos perdendo. Simplesmente as perdas acontecem para mudanças de ciclo. Sempre que perdemos algo, um negócio, um emprego, Deus muda o ciclo. E quer que a gente viva outras coisas, e quer que também a gente sirva de outra forma. Deus não nos muda de lugares para que possamos vivenciar de outra forma e também sermos luz no outro lugar. Então o Senhor fala: vou te mudar de emprego. Não, mas aí eu ganho muito, aí eu tenho meus amigos, eu tenho minha segurança nisso. Então, se eu perder isso, eu vou ficar arruinado. Quem já pensou nisso? Não, se eu perder esse relacionamento, se eu perder esse namoro, se eu perder essa amizade, se eu perder isso, eu vou ficar arruinado. Porque isso para mim é tudo, é minha segurança. Deus está falando: não, eu tenho algo muito melhor e maior para você. Glória a Deus. Não, mas se eu mudar dessa casa, essa casa aqui é onde eu nasci, é onde eu cresci, é onde eu vivi, onde eu vi meus filhos crescerem, onde eu vi meus pais viverem, e aqui tem uma história, então eu fico apegado na história. Mas Deus fala assim: todas as coisas ficam para trás, passado é passado. Você não tem que se apegar a coisas, se apegar a lugares e simplesmente se apegar naquilo que eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou te erguendo, eu estou te colocando em outro patamar para você viver coisas novas. E não ficar preso ao passado, não ficar sempre lembrando das coisas do passado. Eu quero te dar novos talentos, novas vivências. Não, porque eu fazia, por exemplo, porque bons tempos era quando eu tinha lá minha clínica de fisioterapia, então eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, eu tinha minhas clientes. Aí Deus falou: chegou esse tempo aqui. Mas nossa, eu fiquei 21 anos com a clínica, eu construí isso, eu fiz aquilo. E a gente fica vendo conquistas como se fossem só nossas, mas foi Deus que deu a provisão, foi Deus que deu a clientela, foi Deus que deu os equipamentos, foi Deus que deu todas essas coisas. Amém, Deus, glória a Deus por isso. Passou, foi um ciclo. Agora o que a gente tem de novo? Né? Do que a gente ficar simplesmente falando: puxa, aquilo que era bom. Não, o Senhor levanta, ergue algo que foi caído, algo que já não dá mais, algo que você não necessita mais para viver os propósitos de Deus. Aí Deus tem uma coisa nova. Não quer dizer que eu perdi o talento de saber fisioterapia, de ter conhecimento, de ajudar alguém, de poder fazer alguma manobra para alguém. Eu ainda tenho. Então não foi perdido, mas Deus me deu coisas novas hoje. A realização de conviver com vocês, a realização de orar com vocês, a realização de ver Deus agindo com vocês, a realização de estar aqui numa nova cidade.
cidade, num novo lugar, conhecendo pessoas maravilhosas. Uau! Por isso que a gente não pode se apegar às coisas do passado. Vivi, tive sucesso, fui bem sucedido, glória a Deus, passou, tenho boas lembranças, boas memórias, mas passou. E agora eu preciso viver o novo de Deus. E não se prender ao passado. Então o Senhor tem fundamentos novos para a gente aprender no novo local, nos novos ciclos. Então nesse novo ciclo, eu vou te dar fundamentação para você crescer, expandir, multiplicar, prosperar. Mas a prosperidade que Deus fala aqui é prosperidade em todos os níveis. Prosperidade de alegria, prosperidade em servir, prosperidade em ter coisas materiais também. Mas todas as coisas que o Senhor deseja que a gente prospere. Sermos bem sucedidos, sermos bem aventurados. Então eu acho lindo quando a gente entende que o Senhor estabelece novos fundamentos de fé nesse tempo. A gente vai aprender coisas novas. A gente vai aprender a ficar firme, a não ter medo, a estudar mais, a trabalhar mais, a se empenhar mais, a se dedicar mais. E o Senhor vai fortalecendo fundamentos da fé, a orar mais, a louvar mais, a jejuar mais. Porque então nós temos novos desafios. A maioria de nós tem medo de novos desafios, né? A gente se acomoda fácil. A gente fica, estou de boa aqui, Jesus não precisa mexer nisso aqui, o time está ganhando, estou nesse lugar aqui, estou bem, estou feliz, tenho os meus amigos, não quero mudar de casa, não quero mudar de emprego, não quero mudar de igreja, não quero nada, né? Mas aí fala, Deus fala, uau, está muito monótono essa sua vida. Vamos mudar aí um pouquinho? E aí o Senhor vai trazendo fundamentos. Ele não quer apenas nos prosperar. Jesus não quer apenas cuidar de um probleminha assim. Sabe quando você tem um problema, um boleto ali? Eu falo, eu estou com esse problema aqui. Deus não está preocupado com um boleto seu, com um sonho seu, de pagar a prestação do carro, né? Uma prestação. O Senhor quer pagar o carro inteiro para você. Então, o Senhor quer que você mude o seu pensamento e comece a programar a sua vida, os seus pensamentos, para entender que Deus quer restaurar como um todo, que não seja a preocupação de uma parcela do seu carro, que não seja a preocupação de uma parcela da casa, que a sua preocupação não seja você passar no emprego, de que você restaure o casamento, que você restaure uma amizade, que alguém da sua casa seja salvo, que uma enfermidade seja curada. Para Deus não é esse o problema. Ele cura sim uma enfermidade, mas Ele quer te restaurar e colocar fundamentos de fé, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez. Ele vai te levar a orar mais, a conhecer mais, a buscar mais, a se fortalecer mais na fé e falar, eu já vivi coisas piores que essa. Então o Senhor vai restaurar completamente a minha vida. Vai me trazer um emprego novo, vai me trazer uma vida de prosperidade. Eu vou viver bem, apesar das dificuldades, das lutas, dos desafios. Todos nós temos desafios. É que as pessoas olham para nós e acham que a gente não tem problema nenhum, amém? Quem vê problema em mim? Ninguém. Mas olha, gente, a lista é longa. Mas nós estamos sorrindo sempre, porque Deus está me fortalecendo na fé, Deus está me dando alegria, Deus está me dando esperança, Deus está me dando intrepidez. E aí não é qualquer. Ontem eu chorava, se fala assim, agora não é qualquer fala que me assusta, não é qualquer rugido que me assusta, não é qualquer latido que me assusta, não é qualquer uivo que me assusta, porque eu vou para cima, porque eu já sei quem é comigo, porque eu já vivi algo lá atrás, onde eu fui fortalecido. Então Deus restaurou princípios sobre a minha vida de fé, de ousadia, de intrepidez e de força. Porque eu vi que Ele sempre esteve comigo. Amém? Então Ele restaura e ergue o caído.
Senhor vai te ver essa semana, esse mês, esse ano. E você não vai temer. Amém? Então, é esse processo que Israel passou. Andou no pecado, foi para cativeiro. Depois desses 125 anos que Judá também foi para a Babilônia, eles ainda passaram 70 anos. Quer dizer, haja ano de processo para eles passarem tudo isso, né? Haja ano, mas aí o Senhor fala lá no fim. Mas no fim, um está colhendo, um está plantando, já está colhendo. Né? Um está colhendo vinho, já tem vinho, a uva, já tem vinho correndo no rio. De tão rápido que vai ser a restauração. Mas Israel precisou passar longos anos naquele processo de se colocar diante da palavra de Deus e não ficar em rebeldia. Porque quando nós hoje nós temos o Senhor, o Espírito Santo sobre nós somos constrangidos quando pecamos, né? Quando você fala uma palavra meio esquisita assim, solta um trem, que se dana, né? Você fala, não caiu bem. Incomodado, né? Você fala, nossa, que palavra feia, que desejo feio. Porque o Espírito Santo falou, ei, isso não é da gente, isso não é nossa essência, isso não é seu, não é do seu ser. Porque eu restaurei o seu ser. Eu restaurei a tenda que estava caindo aí. Eu restaurei o templo que estava caindo. Hoje, você tem o Espírito Santo. Há sobre você o sangue do Senhor vertido que purifica a água, encharcado dessa água. Como que você pode sujar essa água? Né? Então, veja, foco no pensamento. Foco no pensamento. Deus não quer te livrar de um problema. Ele quer restaurar você como um todo. Foco. Hein? Foco. Veja se José não fosse firme nos fundamentos de Deus. Então, primeira vez, os irmãos vendem ele. Ele vai para Potifar. Depois vai preso. Se ele não fosse firme ali na cadeia, se ele começasse a blasfemar, se ele começasse a resmungar, se ele começasse a falar mal de Deus, Deus me ouviu, Deus me largou aqui na cadeia, porque não sei o que, ninguém é por mim, agora. Não, ele continuou firme no fundamento da fé, firme naquilo que ele cria que era o Deus de Israel poderoso, que viria no momento para erguê-lo, e no momento certo, ele não teve pressa, ele não se precipitou de forma nenhuma. No tempo de Deus, não se precipite na restauração de Deus, porque Deus vem e restaurará toda a nossa tenda caída. Tudo que é necessário erguer, Ele vai erguer. Ele vai fechar as brechas. Ele vai tapando no processo as brechas que nós temos, que nós muitas vezes não resistimos às tentações, mas Ele vai nos apertando para que a gente vá fechando as brechas. Então não tenha pressa, porque chegou no momento certo, quando então o José foi levado à presença do governador. Então, nós não podemos nos colocar diante do Senhor antes do tempo da promessa. Segura a onda sobre a raiva. Segura a onda. Terceiro, Deus estabelece o resgate e prosperidade, que é aquilo que eu falei. O resgate. Ele fala, olha, apesar de vocês estarem rodeados das nações inimigas, eu vou resgatar vocês e vou colocar vocês numa terra onde jamais vocês serão tirados. E vocês então vão prosperar, E o tempo de Deus é perfeito. Aquilo que eu falei, quando um estiver plantando, o outro já está colhendo. É o avivamento da igreja. É o avivamento da igreja. Porque hoje você está orando por alguém por salvação. Amém? Aí outro lá já está sendo salvo. Vai ter um aqui que já está sendo salvo e alguém já está orando por outro lá. Amanhã o outro é salvo, aí o outro, e haverá um avivamento, haverá uma busca, haverá crescimento da igreja. Porque Deus promete erguer a tenda de Davi para crescimento, que haverá um avivamento onde um dia ele voltará para a igreja dele. Amém?
A restauração de Deus estabelece uma vida abençoada, com significado. Ele diz: dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Então vai ter sempre prosperidade nas nossas vidas. Quando você entende os princípios, você entende o princípio de aquele que você recebe seu, você separa a 10% para o Senhor. Você separa a parte para o próximo, para ajudar os necessitados. Você separa algo para a sua família, você guarda uma quantia de reserva para guardar para a sua família. Você entende que aquela provisão vem do Senhor. Você tem um coração grato. Você entende que é necessário plantar e não comer a semente. Então, quando o Senhor faz essa restauração em nós, nunca haverá falta de pão. Nunca haverá falta de nada nas nossas vidas. Consegue entender que a restauração do Senhor é completa? Porque Ele trata aqui para que na prática você mude. Então, se você não mudou na prática de guardar o seu dízimo, de separar as ofertas para o próximo, de você sempre, lembre-se, a palavra de Deus diz que aquele que ajuda o próximo afofa a própria cama. O Senhor diz assim: se você ajudar o próximo, eu vou cuidar também da sua cama, eu vou cuidar do seu sono. Não seja rebelde daquilo que eu estou ensinando, né? Como ele fala assim, como o boi as vacas precisam daquele, como chama? Freio, né? Precisam do freio, precisa daquele tapão. Não seja rebelde para precisar de rédea. Ande no seu passo. Ganhou X, guarda. Não precisa gastar mais. Não seja rebelde. Obedeça a palavra do Senhor. Guarde, economize. Gaste com aquilo que é pão, que é necessidade. Não seja afoito com a sua prosperidade. Continue plantando, continue gerando mais sementes, porque na sua mesa jamais faltará o pão. Mas depende daquilo que você aprendeu, depende da restauração interna, depende de como você vê o dinheiro, de como você vê os bens materiais, o que verdadeiramente você pensa e tem significado para você, o que é importante para você. É importante bens materiais ou o Senhor é mais importante que os bens materiais? É mais importante você dominar o dinheiro ou o dinheiro te domina? Então é esses princípios que o Senhor quer restabelecer, de restauração das nossas vidas, quando nós entendemos tudo que Ele nos dá, os talentos, os dons e o dinheiro. E o dinheiro é algo, para Deus não é difícil. Não é nada difícil nos dar dinheiro. Prosperidade. Mas Ele quer ver primeiro a mudança no nosso coração, daquilo como que a gente lida com o dinheiro, que a gente não seja rebelde nessa palavra. E a última, quinta, diz assim: Deus decreta a bênção. Trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Olha só que incrível. Restaurarão as ruínas assoladas. O que ficou assolado na sua vida que Deus já ergueu? Lembre-se que quando você vê alguém arruinado, que você não trate com desvalor. Trate com valor, com aquele que ainda está sendo reparado, com aquele que ainda está sendo construído, com aquele que ainda necessita de oração, necessita de paciência, necessita de tempo. Não seja precipitado em julgar, não seja precipitado em desprezar alguém que está no processo de restauração. Então eles plantarão vinhas e beberão do vinho, e cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra. Salvação. Para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor. Deus é Deus de graça e de poder. Somente Deus pode decretar a nossa salvação. Somente Deus pode decretar a nossa vitória na terra prometida. Mas Ele
quer que a gente o conheça e Ele nos conheça. Gente, a coisa mais importante nas nossas vidas é ser conhecido de Deus. Não adianta nada a gente fazer as coisas e não ser conhecido. Não adianta nada a gente fazer as coisas e não ter restaurado aqui dentro o nosso tabernáculo, verdadeiramente, daquilo que somos, falamos e vivemos. Não adianta ter restauração aqui e ter uma prática fora. Não é isso que Deus quer. Amém? E não aceite decretos de ninguém além dos decretos de Deus para nossas vidas. Não deixe ninguém decretar sobre a sua vida algo que não seja da promessa de Deus. Diga: eu não aceito isso, porque eu só aceito as promessas de Deus na minha vida. Por isso está quebrado, está repreendido palavras contrárias, mundanas, que caem por terra, no nome de Jesus. Quando Deus falou, está falado. Não aceite decretos de morte, decretos de derrota, mas receba o perdão de Deus dos seus pecados. Se perdoe também, porque Jesus já nos perdoou. Se perdoe também. Amém? E lembre-se, não deixe nenhuma crença errada que te limite. Deus é ilimitado no poder. Ore, jejue e busque essa promessa de restauração completa da sua casa, dos seus parentes, do seu casamento, dos seus negócios, porque Deus tem restauração. Amém. Porque Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Está caído? Ele te levanta. Está doente? Ele te cura. Está sem perspectiva? Ele tem planos bons. Perdeu dinheiro? Ele restitui. Perdeu relacionamentos? Ele te dá novos amigos. Amém? Deus está de braços abertos para restaurar a sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Amém, Senhor, obrigado por essa palavra de restauração, Senhor. Restaura completamente as nossas vidas. Restaura, Senhor, a esperança. Restaura os nossos pensamentos, Senhor, porque os nossos pensamentos vão gerar, Senhor, novas conexões neurais, Senhor, novas conexões de atitudes, porque as nossas atitudes são de acordo com os nossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muda, Senhor, a nossa forma de pensar, que os nossos pensamentos sejam iguais aos seus. Por isso, torna cativas as nossas mentes aos teus pensamentos, Senhor. Os pensamentos de fé, os pensamentos de amor, de honestidade, de dignidade, Senhor, de perdão, de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, ser luzeiros também para o próximo. Aonde nós formos, que tenhamos palavras de restauração, palavras de esperança, palavras, Senhor, que são verdadeiramente das tuas promessas. Porque não é possível para o Senhor. Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os negócios, nós olhamos para as nossas casas, a gente às vezes não acredita que possa mudar. Mas o Senhor é aquele que muda todas as coisas, é aquele que restaura apesar do caos, apesar dos pecados, apesar da idolatria que existia, apesar de todos os desvios que eles tinham. Eram homens corruptos, eram homens maldosos, violentos. Toda a nação foi transformada num processo, num tempo, e nos ensina a lidar com o tempo, nos ensina a esperar, nos ensina a sermos longânimos com o tempo que o Senhor faz conosco, porque o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, mas nós precisamos saber esperar, nós precisamos aguardar em Ti com paz. Nós, Senhor, aqui declaramos que nós vamos aguardar em Ti com paz, com paciência, com esperança, sem perder a fé, como José. José não perdeu a fé, José não perdeu os princípios. Senhor, em nome de Jesus, visita as nossas casas. Se houver um enfermo, Pai, cura, Senhor. Se houver alguém em depressão, Senhor, traz alegria, traz força, cura, Pai, no nome de Jesus. Se houver alguém necessitando, Senhor, de provisão financeira, se houver com uma nova
porta, Senhor, uma porta de emprego, uma porta, Senhor, de vendas. Senhor, conecta-nos, Pai, com aqueles que necessitam, aqueles que são pontes para que possamos alcançar os teus propósitos, Senhor. Nos conecta com essas pessoas, queremos realizar os nossos sonhos. Nós temos sonhos, Pai, de crescimento, de expansão da Tua Palavra, de expandir o Teu Evangelho, de adorar, Senhor, o Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, abençoa a nossa igreja, aí a Church aqui de Ilhabela, abençoa cada membro, alcança cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei o que eles estão passando, mas dá a eles, Pai, todas as necessidades supridas, mas visita o coração de cada um, Senhor, e dá a sede de Ti, fome de Ti, Senhor, que eles possam, como a corça, Senhor, ansiar por água, que eles possam ansiar por Ti, de estar na Tua presença, de serem renovados por Ti, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos na fé, Pai, e que eles sejam movidos para servir na Tua casa, servir no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos cura, muda a nossa visão, que a gente tenha visão de um futuro bom, de um futuro que o Senhor já preparou para nós, e que a gente possa já se alegrar, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, muda os pensamentos da nossa fala, que possamos ser profetas para nós mesmos, Pai, e profetizar na nossa vida, restauração completa da nossa casa, dos nossos filhos. Eu te louvo, Senhor, por essas famílias que aqui estão. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas, mesmo aqueles que não puderam vir. Eu sei que o Senhor já está abençoando. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Abençoa o Rafael, filho da Gleice, que está doentinho. Senhor, em nome de Jesus, que ele seja curado em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todos nós, Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus.